virou uma borboleta. Aconteceu em cima de um rochedo, um riachinho que na rocha ia correndo. E foi correndo, foi correndo, foi correndo, até chegar no mar. Até chegar no mar. Aconteceu, estava o sol brilhando, uma semente que do chão ia brotando. E foi brotando, foi brotando, foi brotando, até chegar no céu. Até chegar no céu. Aconteceu ainda muito cedo, era um neném e ele ia crescendo. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e virou gente grande. E virou gente grande. Aconteceu um dia o ser humano em seu caminho seguia caminhando. E caminhando, 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 ele virou um anjo. Ele virou um anjo. Aconteceu e era um dia lindo, uma lagarta que do galho ia subindo. E foi subindo, foi subindo, foi subindo, virou uma borboleta. Virou uma borboleta.
Aconteceu em cima de um rochedo, um riachinho que na rocha ia correndo. E foi correndo, foi correndo, até chegar no mar. Uma lagarta que no galho ia até chegar no mar. E foi subindo, virou uma borboleta. Aconteceu, estava o sol brilhando, uma semente que do chão ia brotando. E foi brotando, até chegar no céu. E até chegar no céu. E foi correndo, até chegar no mar. Aconteceu ainda muito cedo, era um urso, e ele ia crescendo. E foi crescendo, e virou gente sobre uma semente, e virou gente de abundante. E foi brotando, até chegar no céu. Aconteceu um dia o ser humano em seu caminho seguia caminhando. E caminhando, ele virou um cedo. E ele ia crescendo, e foi crescendo, e virou gente sobre e virou gente de abundante. E foi brotando, até chegar no céu. Aconteceu um dia o ser humano em seu caminho seguia caminhando. E caminhando, ele virou um cedo. Ele ia crescendo, e foi crescendo, e virou gente sobre e virou gente de abundante. Aconteceu e era um dia lindo, uma lagarta que no galho ia subindo. E foi subindo, virou uma borboleta. Virou uma borboleta. Ele ia crescendo, e foi crescendo, e virou gente sobre e virou gente de abundante. Aconteceu e era um dia lindo, uma lagarta que no galho ia subindo. E foi subindo, virou uma borboleta. Virou uma ele ia crescendo, e foi crescendo, e virou gente sobre e virou gente de abundante. Aconteceu e era um dia lindo, uma lagarta que no galho ia subindo. E foi subindo, virou uma borboleta. Ele ia crescendo, e foi crescendo,
Boa noite, gente bonita. Que gracinha, né? O vídeo do início. Procura lá no YouTube, gente, nossos amigos do Flor de Luz. Essa é a playlist da evangelização de bebês. A gente precisa, né, estimular esse trabalho tão bonito. Essas pessoas que fazem esse trabalho para nos auxiliar na tarefa da evangelização, né? Então, procura lá, Flor de Luz no YouTube. Se inscreve depois da live, hein, gente? Depois. Se inscreve no canal deles. E agora, nesse momento, vocês curtem a nossa página do Facebook, curte lá a nossa página no YouTube, compartilhe a live com todo mundo, para o pessoal vir fazer parte dessa live com a gente. Vamos colocando os comentários no chat, as perguntas de vocês, que nós vamos responder ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização mais cut da Casa Espírita, evangelização de bebês. Pena que não tem bebê, né? Mas tem essa carinha de bebê falando para vocês. Então, hoje nós vamos agora nós vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso coração a Jesus, agradecendo sempre ao Divino Amigo pela oportunidade de aqui nos encontrar, agradecendo por ter o benefício da tecnologia aproximando tantos corações, nos auxiliando, Senhor, nessa tarefa bonita, nessa tarefa bendita, que tanto nos alegra, que tanto nos enche o coração, aproximando corações queridos, que a distância provavelmente iria dificultar o encontro, Pai. Mas, como sempre, na Tua divina bondade, na Tua divina misericórdia, o Senhor estreita laços, cria caminhos onde os homens não pisam. Nos ampara, nos assiste, Senhor, e seja por nós hoje e por todos sempre. Que assim seja. Hoje nós estamos reunidos com os nossos amigos queridos, falando sobre evangelização de bebês. Você que tem um bebezinho em casa, você que é evangelizador, hoje nós vamos saber tudo, vamos desvendar tudo sobre evangelização de bebês. Tudo não, né? Porque não dá para desvendar tudo de uma vez assim, numa live só. Ia precisar o quê? Assim, uns 1000 anos, mais ou menos? Mas nós vamos tentar falar um pouquinho. E a primeira convidada que eu vou chamar, vocês quase não conhecem. Quase nunca viram ela aqui, né? Então, vou chamar ela para ela se apresentar. Vem, Gi! Oi, pessoal. Voltei. Eu falei que ia voltar. É só chamar que eu tô aqui. Boa noite a todos vocês. Uma alegria imensa estar aqui. Falando de evangelização de bebê, gente. A carinha da Laila é de bebê, a minha mais ou menos. Mas a gente tem que pensar que passamos por essa etapa muitas vezes. Então, estamos aí tentando entender, para quem sabe, quando a gente tiver como bebê, a gente já poder auxiliar até numa evangelização de bebê. Já pensaram nisso? Vai ser bom demais, né? Então, a gente começa a conversar, tentar entender, tentar saber. 1000 anos é pouco, tá, Laila? É muita coisa. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Isso aí, boa noite para todos vocês. Só dizer que eu estou aqui em Juiz de Fora. O teletransporte existe, olha que maravilha. Pertinho, estou aqui na Zona da Mata, quase caindo no rio, mas graças a Deus ainda sou mineira. E hoje nós vamos trazer uma pessoa que é daqui de pertinho, aqui de Patrocínio, aqui, ó, bem próximo da gente. Tia Silvana, vem se apresentar, tia Silvana. Olá, pessoal. Tô no cantinho aqui, né? Então, sou, como a Laila disse, de Patrocínio, né? Trabalhadora da Casa do Caminho. E estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez fazendo uma live e com esse tema tão gostoso, né? Que Jesus nos ampare e que possamos ser realmente, né, um instrumento que possa chegar aos corações e atender às expectativas, né, daqueles que nos ouvem. Com certeza, pessoal.
Todo mundo colocando no chat para nós as suas perguntas, os seus comentários. E nós vamos pedir também, mais uma vez, coloca para nós sugestão de tema. O que é que vocês querem ver na live da evangelização, né? Às vezes, a gente passa batido por um assunto que para vocês é importantíssimo. Então, traz para nós a sugestão de temas de vocês, que com todo carinho a gente vai procurar trazer na live, tá bom? E como já virou costume, né? Nós vamos ler a mensagem que vai amparar a nossa live da noite de hoje. Vou trazer para vocês o compartilhamento, né? Você coloca para nós, amor? É do livro Antologia da Criança, de Francisco Cândido Xavier. É mais uma coisa gostosa que as lives têm nos oportunizado, conhecer livros que a gente nem sabia que existia, não sabia que existia Antologia da Criança. Então, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem se chama A Criança. Levantará o homem o próprio ninho à plena altura, estagiando no topo dos gigantescos edifícios de cimento armado. Escalará o fastígio da ciência, povoando o espaço de ondas múltiplas, incessantemente convertidas em mensagens de sons e cor. Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do raio. Elevar-se-á sobre torres poderosas, estudando a natureza e o movimento dos astros. Erguer-se-á vitorioso aos cimos da cultura intelectual, especulando sobre a essência do universo. Entretanto, se não descer, repleto de amor para auxiliar a criança, no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Na infância, surge renovado o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia. Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os hoje da ignorância e da penúria, da preguiça e da crueldade, para que amanhã saibam livrar-se do crime e do sofrimento. Filha de tua carne, ou rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Não ouvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo trilho perigoso para descer à sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz. Emmanuel sempre sendo Emmanuel. Bom, pessoal, começando então hoje o nosso tema evangelização de bebês. A gente sempre olha para aquela coisinha pititica, né? Que Deus de propósito colocou aquela carinha mais gostosa, aquela bochecha cor-de-rosa que dá vontade da gente morder, e já não é à toa, né? Mas a gente costuma olhar aquele bebezinho e achar que ali naquela cacholinha ainda não entra nada, né? Que aquela cabecinha lá só fala gugu dadá e pronto, não sai nada dali, né? Então, a primeira pergunta para as meninas hoje é: por que evangelizar bebês? E a partir de quando eu devo começar? Pode começar, Gi, você. Vou começar, então. E aí depois a parte difícil fica para a Silvana. Isso. Tá? Né? Então, a gente começa que depois ela arruma. Olha só. Aí não. Gente, é muito interessante quando a gente começa a pensar, porque a partir do momento que a gente olha o bebê, a gente esquece que ali tem um espírito de múltiplas vivências. A gente olha aquele corpinho frágil, fofo, né? E aí a gente fixa naquela proteção, naquele sentimento de amor que a gente desperta ali no momento. E é interessante quando é perguntado para a espiritualidade
no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, porque o choro da criança, né, para despertar a atenção da mãe, do pai. E aí a gente fica ali fixado naquele corpinho e esquece desse espírito. Esse espírito tem ampla faculdade. Claro que nesse corpinho ele não está com tudo à mostra, ele não está percebendo todas as coisas tão claramente. Porque ele não pode, a partir de um corpo frágil e ainda em desenvolvimento, expressar tudo que o espírito traz. Né? Os órgãos ainda estão sendo amadurecidos. Só que a gente olha e fala assim, é tão frágil, é tão pequenininho, não fala, não anda, então também não pensa. Olha como que a gente faz. E aí, na hora que a gente se vê perante a doutrina, relembrando que esse espírito está ali, mas veio de outras paragens, tem compromisso com a gente, né? Por isso que a doutrina é tão importante a gente estudar todos os dias, todos os momentos, porque ela nos lembra isso. Aí a gente começa a olhar diferente, a gente começa a pensar assim, poxa, ele não está conseguindo passar a mensagem, mas ele consegue absorver a mensagem. Então, evangelizar bebês é olhar para esse corpinho frágil e reconhecer que tem um espírito ali sedento de melhoras, sedento de apoio. E, como nos diz a codificação, somos todos responsáveis por esse apoio, por esse desenvolvimento. Todos os que são incumbidos de levá-lo na senda da evolução. Todos. E aí a gente pensa, eu também. Eu também, evangelizador também, não é só pai e mãe. A gente está ali, às vezes um tempo menor, mas se estamos no caminho, na jornada desse espírito, também somos responsáveis. Então, evangelizar o bebê é a gente reconhecer esse espírito com plena capacidade de desenvolvimento, melhoria, evolução, né? E quando vai começar? Antes de ontem, né? O mais rápido possível, porque a codificação mesmo nos diz, é na tenra idade, e aí ele não fala qual que é a tenra idade. E a gente vê que as crianças estão avançando, né? Elas estão cada dia mais precoces. Precoce em entendimento, precoce em esclarecimento, precoce em argumentação. A gente hoje conversa com uma criança de 2, 3 anos, eles têm pontos de vista. Então, quer dizer, a gente tem que começar a trabalhar esses pontos de vista lá atrás. O dia em que você fica sabendo que vai ser mãe, que vai ser pai, que vai ser avó, todos nós estamos incumbidos. Tia Silvana está derrubando até o sol, olha, tanta emoção. Verdade, você viu? É porque tá à noite, né? Acho que a lua tá querendo... É verdade, tá empurrando, né? Sai daqui, sai daqui. Então, é muito interessante a Gisele falar, a gente olhar não o corpo, mas o espírito, né? Estando na matéria, mas com o olhar do espírito. Então a gente tem que entender, né? Por que bebês? Porque, como ela disse, tem que ser urgente. Que espírito é esse que está voltando? Né? Tem uma passagem aqui do Evangelho que fala o seguinte: do Evangelho não, do Livro dos Espíritos, que fala assim, que espírito é esse, né, gente? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Né? Ele está ali trazendo todo um planejamento, mas ele com certeza muito aflito, lógico, né? Isso tudo vai ter um processo aí de esquecimento, né? Mas esse espírito está todo, o histórico está ali. Então, todos, eu, vocês, todos tivemos essa aflição, essa agonia, né? Tem uma passagem que eu queria ler também, do Pólux, lá no livro Renúncia. Olha a aflição desse espírito para reencarnar. Ele estava como se diz, num plano mais inferior, né? Mas olha só, e que a gente pode ter vindo de lá também, vai saber, né? Ó,
Sinto enorme angústia. Isso aqui, deixa eu situar. Eles estão no momento para reencarnar. É uma equipe de sacerdotes que falharam, né? E aí eles estão ali no momento próximo da reencarnação. Eles estão sentindo que eles vão voltar. E aí fala o seguinte: sinto enorme angústia só em pensar que perderei novamente a memória, que ficarei quase inconsciente do meu patrimônio espiritual ao palmilhar as estradas terrestres. Olha o que ele compara. Qual enterrado vivo a quem fosse subtraída a faculdade de respirar. Olha a angústia desse espírito que vai reencarnar. E é um bebê gostoso, fofinho, mas por trás todo um histórico, né, de aflição, de será que vai dar certo? E aí entra a evangelização, entra a família, né, nesse acolhimento da barriga, né? Ali ele já envolvido, aquele espírito já está envolvido, né? Naquele momento ali da concepção, o espírito já está envolvido. Então, cabe aos pais já começar esse acolhimento, evangelização de bebês é igual acolhimento. É assim que eu sinto, né? E que está escrito. É verdade. A evangelização de bebês, porque a gente sempre pensa a evangelização levando conhecimento, né? Levando aquele relembrar das leis divinas que já estão em nós. Só que a evangelização de bebê tem esse papel especial, né? Que é o acolhimento desse espírito que está voltando nessa dificuldade, igual a Silvana bem lembrou, nessa dificuldade, nessa incerteza, sem saber exatamente se nesta família que ele vai constituir, que vai estar, tem amigos ou reajustes, né? Claro que ele tem um plano reencarnatório, mas ele não sabe exatamente como serão esses laços. Se ele vai ser perdoado por aquele que vai acolher, ou se não, o reajuste ali vai ser, às vezes, um pouco mais forte. Então, ele traz todas essas dúvidas. Um outro caso também que a gente pode lembrar da reencarnação de Segismundo. Ele estava no mundo espiritual, ele tinha falhado justamente com aquele que seria o pai dele na Terra, ele tinha incorrido num crime, e ele estava nesse processo de reencarnar para o reajuste entre esses seres. E o casal ali estava num momento difícil. Ou seja, além das dúvidas que ele já tinha, ainda tinha as dúvidas se o casal conseguiria mesmo realizar essa reencarnação, né? Então, a espiritualidade, e aí é um trabalho maravilhoso, e a gente tem que pensar que a gente está incluído nesse trabalho. Olha, quando essa concepção começa lá no mundo espiritual, conceber a ideia de reencarnar, porque o livro dos Espíritos fala que começa na concepção. A gente logo traduz a concepção material. E às vezes não. É a concepção espiritual da reencarnação. Né? Às vezes não, sempre. É a concepção espiritual da reencarnação. Quando eu concebo a ideia que eu preciso reencarnar, quando a minha família concebe a ideia que vai me aceitar, vai me acolher, ali começa a concepção, estamos ligados. E ali também pode ter certeza que foi planejado o grupo que ia apoiar. Ou seja, o evangelizador estava nesse pacote, gente. Nós estávamos já ali falando, vem, a gente ajuda. A gente auxilia essa família, que vão ter altos e baixos, reajustes profundos, e a gente vai auxiliar. E Segismundo estava nessa situação também. E aí a espiritualidade vai, intui o irmãozinho a fazer uma prece, a família se une naquela noite, faz a prece, e ainda dobramento. Esse pai encontra o Segismundo, a mãe encontra a avó, para que eles possam receber. Ali há um pequeno reajuste, um perdão, e Segismundo toma mais coragem de reencarnar. A partir dali começa o processo. Ou seja, vários espíritos estavam envolvidos, muitos encarnados estavam em desdobramento, e tudo combina para que ele venha. Será que a gente também, como evangelizador, não estava neste momento, neste processo?
Com certeza, eu acredito que sim, porque a gente sabe que temos várias casas, as crianças se dirigem para vários locais. Agora, nesse momento, tem crianças de outras cidades sendo evangelizadas através da internet em outras casas. Por que será? Será que a gente já não tinha um combinado? Será que a gente já não tinha um compromisso com esses seres? Será que a gente já não tinha lá atrás falado, vamos te auxiliar? Com certeza. Então, a gente começa desde o momento que a gente concebe estar nesse trabalho. E aí a gente aceita receber todas essas crianças e vamos pensar, quantos já foram evangelizados por nós? Apesar da gente ter essas carinhas de bebê, muitos a gente já evangelizou, né? Quantos compromissos deles a gente não assumiu lá atrás? Então, o bebê, quando chega, já tem esses direcionamentos. Já estamos ali. Então, começar quanto antes, começar, às vezes, lá no mundo espiritual, que eu nem estou recordando tão real, na forma real. É através de um sonho, é através de uma impressão. Às vezes chega aquele bebê e você fala, nossa, é meu evangelizando, é meu, aí a gente é meu, né? Por quê? A gente já tinha combinado com ele antes. Só está reencontrando. Então, é essa a proposta. Evangelizar bebê, igual a Silvana falou, é acolhimento desse espírito que às vezes está com muito medo. E é interessante você falando assim, Gisele, que desperta um negocinho assim dentro de nós, né? De você entender a responsabilidade da tarefa, mas entender também que você tem possibilidade de conduzir aquele espírito na senda do bem, né? Que por pior que seja, a gente não sabe, né? Qual espírito está habitando aquele corpinho. Mas você tem condições de despertar lá dentro do coração dele a centelha divina, né? Então, assim, é pai, é mãe, é avó. E nós, evangelizadores, apesar de pouquíssimo tempo, quando a gente leva amor para a sala da evangelização, quando a gente prepara com carinho, né, aquele encontro, por menos recursos que tenha, gente, né? O quanto a gente não desperta dentro da criatura, independente da idade, independente da condição social, né? É uma tarefa bonita demais. Realmente lindo, e assim, a gente pensar nessa responsabilidade só nos faz querer fazer melhor, né? Nunca naquela sensação de, eu não dou conta, porque uma coisa a gente sabe, ninguém está no caminho do outro por acaso. Se um dia encontramos Laila, Silvana e eu, não foi por acaso, já estava combinado assim, né? Tínhamos um propósito. Que tempo dura, a gente não sabe. Quantos anos nós vamos ficar com aquele evangelizando, a gente não sabe. Mas que sejam 6 meses, que sejam 3 anos, porque a gente está falando aqui da faixa etária de 0 a 3, que já é um complicador, né? Porque de 0 a 3 a criança se transforma. Ela pode chegar ali sem falar, sem andar, sem reconhecer realmente alguém, e lá com 2 anos, ela já está falando, andando, reconhecendo, querendo, não querendo, né? Pedindo, não pedindo. Olha como já transformou em 1 ano. Imagina até os 3 anos, e a gente está com uma turma, uma sala, de 0 a 3, né, Silvana? Eu anotei aqui, olha os números. De 0 a 3, são 100 bilhões de neurônios fazendo 4 trilhões de conexão. Pois é, olha só, e assim, isso em semana a semana, isso vai aumentando. É a única fase que essa evolução é tão desse modelo, né? Então, é o que os pediatras falam, né? De 0 a 3, a criança cresce, desenvolve e aprende, é uma maquininha de aprender que eles gostam de falar, né? Cresce, desenvolve e aprende muito mais do que o restante da vida. Olha, e a gente está nesse contexto onde a gente pode imprimir mesmo, como nos diz a codificação, novos olhares, novas tendências. E a gente sabe, quem já teve uma criança dentro de casa, seja na condição que for de mãe, pai, vó, cuidador, seja como for,
A gente sabe que desde pequenininho a gente já consegue perceber algumas más tendências, mesmo que a gente não queira ver, mas a gente já consegue, né? Então a gente ali já pode agir. Tem criança que é mais nervosa, ou seja, talvez ali esteja um espírito um pouco mais autoritário. Dentro da sala de evangelização, ela não vai querer passar o bonequinho de Jesus para o outro. Ele é meu, eu não empresto. E aí você pode atuar. Ah, o bebê faz isso? Faz. Ele é egocêntrico, ele acha que o mundo é para ele, né? Ele veio nesse combinado, mas ele se enxerga o centro. E todo mundo está ali por ele, é da fase, né? E a gente tem que trabalhar tudo isso, porque senão depois serão adultos dessa forma, né? Então, assim, dentro da sala de evangelização, a gente consegue puxar todas essas características a serem trabalhadas. Por isso é tão importante a gente pensar, né? Que tema eu vou colocar? O que eu vou trabalhar com essa criança, né? Qual a necessidade, né, do meu evangelizar? Conta para nós, gente. Tem evangelização aí na cidade de vocês, na casa que vocês trabalham? Como que é essa evangelização de bebês aí? Vocês já pegam uns coisinhos curtos e amassam a bochecha? Conta pra gente. Meninas. A vontade de ficar só nisso, né? Que são fofos, mordendo. Oi, gostoso. Na Casa do Caminho, nós começamos em 2016, né? Era eu e a Amanda começamos. Depois eu não pude continuar, mas o trabalho continuou com a Amanda e a Lorena. Depois eu voltei, a Lorena teve que sair, eu voltei, é tão interessante. E aí, agora a Amanda teve que sair, a tia Andréia está junto com a gente. É impressionante, gente, né? O trabalho continua. Sempre que uma não está podendo, de repente aparece uma pessoa para te auxiliar. É muito bacana. E assim, foi para mim um marco divisor, porque olhar a evangelização de bebês é mudar completamente o seu olhar por todo o processo de evangelização, né? Então eu aprendi tanto, mas como eu aprendi a realmente tentar fazer esse exercício de ver o espírito, né? Porque na evangelização de bebês não é a lógica que manda, ele não vai ficar, o bebê não vai ficar parado vendo a história, é interação o tempo todo, é sensibilidade o tempo todo, né? A gente respira, a gente vive Jesus, a gente sente Jesus, mais que qualquer raciocínio lógico é capaz de penetrar, né? Então, é muito, muito interessante. E aí, eu também sou evangelizadora na sopa. Depois dos bebês, você muda seu olhar para os maiores, né? Porque você tem que sentir Jesus, né? A criança, a partir do momento que ela vibra aquele sentimento que está sendo colocado ali, aí acontece a possibilidade da transformação, né? E a gente muda muito porque a gente começa a enxergar o processo como contínuo, né? Porque como a gente vê esse crescimento muito grande do bebê nesses 3 anos e entende esse desenvolvimento, porque o evangelizador de bebê tem que entender isso, né? Cada isso é requisito, ali, né? Cada etapa ali vai necessitar de uma proposta nossa, de um olhar nosso diferente, né, diferenciado sobre o que eles podem absorver, o que eles podem dar de retorno. A gente começa a ter essa sensibilidade maior e começa a perceber esse projeto como um projeto contínuo. Não que a gente vá terminar de 2 em 2 anos e passar para o outro ciclo. A gente entende que é um processo que vai até a maturidade, né? Então, quando a gente nota essa sequência, a gente começa a olhar toda a evangelização com um olhar mais sensível e com uma proposta mais integral, uma proposta mais humanitária até, porque a gente entende que ali tem um ser que depois vai para a sociedade com um olhar, às vezes, que a gente deu na infância. Com certeza. Meu chefe, esse é meu chefe. Meu chefe abaixo dos outros 2 chefes.
Ah, é? Chefe está perguntando, ó, somos espíritas e sabemos que naquele corpinho está um espírito imortal. A ciência humana tem algum estudo sobre a compreensão do bebê neste ensino da evangelização? Vários ciência, estudos, né? a ciência ela trabalha o olhar do corpo e toda assim, né? E toda a evolução que esse cérebro vai constituindo, né? E aí o espírito expande. Peraí, né? Esse espírito tá lá latente, cheio de potencialidade num cérebro restrito. Então, o que dá para fazer? Então, assim, eu vejo como o espírita, ele expande esse conhecimento que talvez a ciência não vá trazer. Eu, pelo menos, não vejo esse estudo, assim, da ciência trazendo, né? Você tem alguma coisa, Gisele, que você já leu? Hoje a gente já consegue, porque existia até essa cadeira na Faculdade de Medicina, há muito tempo atrás, e depois, por algum motivo, que a gente bem sabe o que é, né? Não deixa desenvolver tanto, foi retirada e agora voltou. Para nossa felicidade, voltou. Ah, é? Em Juiz de Fora tem um trabalho muito grande sobre a questão do espírito, né? A questão, eles falam do desdobramento, eles falam do pós-morte. Então, já existe aqui um estudo um pouco mais elaborado em relação à espiritualidade e o corpo. O que a gente percebe é, por exemplo, a ciência, vamos colocar assim, ciência mais dura, ela demonstra para a gente que, por exemplo, o cérebro ele vai se desenvolver até os 7 anos. Ou seja, até os 7 anos, a criança vai poder absorver algumas coisas e outras não. É como se quisesse ensinar para a gente cálculo diferencial, e a gente ainda não aprendeu a multiplicar, né? Então, até a parte educacional mostra muito isso para a gente tem que ir por etapas, a gente tem que ir adquirindo conhecimentos até adquirir aquele outro que é o nosso objetivo. Então, a criança, ela também vai começar assim. Não adianta, por exemplo, eu falar para ela do processo reencarnatório se ela ainda não se reconheceu reencarnada. Entende como que é? A gente tem que ir falando aos poucos os conceitos, e aí é importante a gente pensar nesse temário novamente, nesses temas, de acordo com o desenvolvimento da turma. Não adianta fechar, eu vou no ano de 2020 aplicar todas essas questões. E aí a turma não conseguiu acompanhar, mas eu tenho que aplicar tudo. Não, eu tenho que ir de acordo com o que eles estão me apresentando de resultado, e já podem falar sobre esse assunto também, assim como vão ter assuntos que a gente não vai precisar abordar com eles neste momento, porque a gente entende a evangelização como um todo. Então, por que tem assuntos que eu vou abordar agora se eles não têm como absorver? Ou se podem acionar memórias não tão boas nesse espírito. E aí volta aquela condição do medo, o medo da reencarnação. A gente aqui outro dia estava conversando, falando sobre as questões desses temas. Por exemplo, crucificação, umbral. Por quê? Uma certa casa queria aplicar esses temas. E aí a gente estava conversando muito sobre isso. Foi o que eu falei com eles. Eu falei assim, gente, primeiro, eu tenho que ver a minha dificuldade perante esses temas. Porque às vezes eu também tenho muitas dificuldades. Eu não sei das minhas memórias, né? Eu não me lembro de tudo, só me lembro do que é necessário agora. E depois eu também não sei, com aquele espírito que eu estou trabalhando, se ele tem boas memórias com isso. Quase certo que não. E aí a gente pensa assim, mas existiu a crucificação, como eu não vou abordar? Gente, se a gente pensar que eles vão ficar só da infância até os 12, 13 anos, e depois ainda a mocidade, tem muito tempo para a gente abordar. E pensar que crucificação, quando a gente pensa em crucificação, pensa em Jesus. Só que tem países hoje que ainda crucificam. Sabe lá se esse espírito veio de uma memória assim? Então tem temas que eu não preciso abordar. Porque aquele corpinho, aquele espírito, aí tanto pela ciência quanto pela espiritualidade, a gente sabe, ele ainda não tem como lidar com essas emoções.
lidar com esses sentimentos, né? E assim, pensando que esse espírito está num processo de, vamos dizer assim, de adormecimento, né? Para que ele renove, areja, né? Renove seus quadros de memória com a beleza, com a natureza, com o amor. Então, assim, é um pecado, né? Não existe assim, não existe, mas é um termo que eu quero usar. É pesado, realmente, não, usar isso agora não, né? A gente tem que renovar, arejar, leveza, né? Esse espírito ele tem que nesse momento receber todo amor, né? Todos os ensinamentos de Jesus para que daqui a pouco ele retome essa personalidade e consiga seguir sua vida com mais segurança, porque nós temos pouco tempo, entre aspas. De 0 a 7 é o tempo que a gente mais pode aproveitar. Depois dá. Até o idoso, evangeliza-se idoso, mas, né, tem todo um trabalho um pouco mais difícil aí para a gente, né, lapidar não, isso cada um se evangeliza, mas auxiliar, né, dar as mãos. Aí o Flávio Padarratz, acho que é isso. Flávio, se eu estiver falando seu nome errado, você me corrige. Quando essa interação não é muito positiva com a criança, devido a uma falta de empatia, o que fazer? É energia, né? Pede socorro. A gente percebe que o que é a falta de empatia? A energia ali não está lidando. E aí eu percebo, será que do evangelizador para a criança? Essa a ideia, né? Pode. Eu acho que a gente pode trabalhar tanto um quanto o outro. Né? Eu entendi que seriam os dois, né? Aí a gente tem que lembrar daquele compromisso que a gente assumiu. Nem sempre a gente está assumindo compromissos também de evangelizar espíritos afins. Vão chegar para nós também espíritos que a gente não está muito afinizado. E aí a gente vê querendo só comer docinho, né? A gente vê a coisinha fofa dentro da sala que te olha com a carinha meio assim, falando, não gostei de você. Vou te desafiar. Pois é, eu vim aqui só para te desafiar, para ver se você vai ter mesmo aquela paciência que você me prometeu. Lembra? Que você combinou comigo. Eu estou aqui só para testar isso em você. E aí a gente tem que lembrar de uma questão que também a gente não pode esquecer nunca. Mentores. Temos mentores da evangelização. Temos os nossos mentores. Temos os mentores das crianças. Temos aqueles que nos orientam o tempo todo. Busca junto a espiritualidade a parte que vai amenizar esse processo. O evangelizador do bebê também não vem pronto. Ele é um processo, ele está em crescimento. Então, hoje ele vai tentar, amanhã ele vai tentar de novo. Não dizem que quando a gente tem lá o nosso inimigo, né? Está escrito lá. Quando você tem o inimigo, vá ter com ele, vá resolver o problema com ele. Ele está dentro da sua sala. Olha, que maravilha. Então, vamos colocar Jesus naquele meio ali. Olha como que é tudo organizado, né, gente? A gente está dentro de uma sala com um espírito, às vezes, não muito afim, e tem ali Jesus para poder amenizar a situação. Então, a gente vai começar a trabalhar, começar a se empenhar, e aí o amor, gente, não tem jeito. Cobre multidão de pecado, né? Assim, então, quando perceber a minha boa vontade, ele vai começar a dar espaço para que a gente age. A espiritualidade está agindo ali junto com a gente, intuindo tanto a criança quanto a gente, quanto a escola, quanto o diretor, e aí todo mundo, né, o coordenador da evangelização. O grupo unido vai te dar o suporte. A família, que isso é importante a gente lembrar, a família da evangelização de bebês tem que participar. A família que está ali, com muita vontade que aquele espírito seja evangelizado, também vai nos auxiliar, vai nos mostrar formas que a gente pode atuar junto àquela criança, que ela se sente mais feliz e confortável. Vá até a família, pergunta, olha, eu não estou conseguindo acessar, o que eu faço? Ele é assim em casa também, né?
aquelas perguntas que a gente faz. Ele é assim em casa também? Ele é nervoso também, ele também não gosta de algumas pessoas. Ah, então é do espírito. Talvez não seja comigo. Olha, como que eu já abaixei as minhas, né? Eu já abaixei um pouco, falei, não é só comigo. Então eu tenho que tentar mais um pouco. Ganho vontade de novo e vou. Então, a afinidade, ela é construída. Ela é construída a todo momento. Vai ter momento que vai ser mais aceita a sua presença, você está próximo, ele vai. Vai ter momento que não, vai. E é interessante, hoje, cada ser, independente da idade, ele tem uma característica, uma personalidade, né? Quando eu comecei na evangelização, eu tenho mania de abraçar, adoro um abraço. Adoro, gente. E tem criança, tem jovem que não gosta, né? Então, às vezes eu ia abraçar e aí dava murro, sabe? Sapateava e não queria de jeito nenhum. E no início eu fiquei frustrada com isso, porque eu falava assim, meu Deus, todo mundo gosta de abraçar, né? E aí eu recuei, falei, não é todo mundo que gosta de abraçar. Quem gosta de abraçar sou eu, né? Eu tenho que dar o espaço para a criança. Ela não me conhece, eu não saio abraçando porque eu não conheço meio da rua, não sou doida, né? Então, assim, eu comecei a dar espaço, né? E às vezes não, na grande maioria das vezes, essa questão da evangelização é exatamente você dar espaço para o bebê te conhecer, né? Dar espaço para a criança te conhecer, criar afinidade, criar laços, né? E aos poucos, tudo vai ficando mais fácil, você passa a conhecer ela te conhece, né? E aí tudo vai ficando mais simples, né? A gente tem que lembrar que o bebê ainda não tem aquele verniz social. Exato. Né? Que a gente já tem. A gente passa um ano sem se ver e abraça como se fosse ontem. O bebê não, até a própria avó, por exemplo, a própria avó chega, quer abraçar e ele não quero, porque tem muito tempo que não vê. Aí fala, poxa, mas como fez isso? Né? Gente, ele ainda está ali experimentando até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Trago as minhas mazelas, que eu fui, às vezes, rejeitado num certo momento, fui abraçar e não foi aceito, né? Então, ele traz tudo isso, essas memórias estão ali, mesmo que não estejam muito aparentes. A gente tem que compreender isso, porque senão a gente toma como uma recusa a nós, como algo pessoal, e não é. E um dos motivos também de estar a família junto nesse momento de evangelização é esse porto seguro do bebê, né? Principalmente chegar numa evangelizadora, nunca vi, quem que é essa, né? Então, assim, ter a mamãe ali junto com ele, para que ele se sinta seguro, ande um pouquinho, volte para a segurança, ande mais um pouquinho. Então, o papel da família é fundamental. E ele se sentindo seguro, ele vai estar aberto para sentir Jesus, né? Sentir os ensinamentos. Então, assim, não tem como falar evangelizar bebê sem ter um cuidador ao lado, junto, né? Não dá. Não existe. Não é possível. E aí, meninas, então, o que é necessário para ser evangelizador de bebês? Eu tenho que saber cuidar de neném, trocar fralda, mamadeira? Ou não, se eu não tiver filho, eu posso evangelizar? Como é que funciona esse negócio? Humano, disciplina. Porque você tem que ter disciplina nos seus sentimentos, você tem que ter disciplina nos seus estudos, você tem que ter disciplina no seu olhar, na sua escuta. Tem que ter disciplina em tudo. E essa disciplina não é aquela coisa rígida, de que metódica, não. É saber o momento de agir, o momento, às vezes, de se afastar, né? Uma coisa interessante que a gente até já citou, o boneco de Jesus. Gente, vai ter criança que não vai querer o boneco de Jesus. Mas a minha aula era sobre Jesus. E ele tem que pegar esse boneco. Olha, falta, às vezes, daquela sensibilidade, daquele olhar mais sensível, de saber, espera aí, eu tenho que refazer esse laço dessa criança com Jesus, né? Assim como tem que fazer conosco, tem que fazer com Jesus, tem que fazer com Deus. A gente não sabe de qual paragem está vindo,
qual que é a proposta encarnatória dele, né? Às vezes ele nem vai ficar na evangelização espírita, nem vai ser espírita, mas aquele momento que ele está ali é de reapresentar todo mundo, né? E aí a gente precisa, nesse momento, ter a sensibilidade de pensar, ó, esse tem uma inteligência mais afetiva, porque a gente tem que pensar nas múltiplas inteligências, né? Esse tem uma inteligência mais afetiva, esse tem uma inteligência mais concreta, esse aqui vai muito mais para o lado da música, esse aqui, quando é fantoche, ele fica paralisado, ele fica prestando atenção, o outro já não quer isso, ele quer algo mais tecnológico, e aí eu tenho que ir mesclando essa minha atividade com essa turma. Olha como que a gente precisa estar sensível ao que está acontecendo naquela sala, né? Naquele contexto. Então, realmente, e é assim, entender, né, que esse corpo é o filtro para que se chegue nesse espírito a evangelização, né, esse processo. Então, eu acho que o evangelizador de bebês, ele tem que entender tanto das questões, das habilidades, né, do espírito, o que ele, quais as potencialidades, e o corpo, né, esse corpo de bebê, nesse momento mais limitante, de que forma que eu atinjo esse espírito, nesse sentido, né, de que forma que eu posso passar a mensagem que ele vai sentir. Então, a gente sabe, né, que o bebê é sensação. Então, sensório motor. Então, todas as sensações, né, tudo aquilo que envolve os 5 sentidos e a motricidade vai chegar mais. Vamos falar a linguagem desse espírito. Então, o evangelizador de bebês tem que estudar essa parte, né? Especialmente, assim, lógico, toda a doutrina espírita, a Gênese, os 5 livros. Então, assim, todo evangelizador, né, tem que estudar muito. Mas antes de qualquer coisa, né, a boa vontade, como você diz. Então, eu tenho boa vontade, então eu vou estudar com prazer. Eu tenho a boa vontade, então eu vou confeccionar o sol. Eu tenho a boa vontade, então, eu vou fazer um bonequinho. A boa vontade em primeiro lugar e depois tudo acontece. E aí eu consigo a disciplina, e aí eu consigo, né, se eu estiver com boa vontade, eu vou ser uma ótima evangelizadora de bebês. E é interessante que a gente começa a perceber durante a evangelização, a Gi estava até comentando, pode ser que ele não seja espírita, mas a doutrina espírita, ela nos apresenta Jesus e Deus, né, com uma leveza tão grande, com uma proximidade tão grande, né, ela tira aquele peso do pecado, né, do Deus que condena, do Deus que castiga, e a gente se sente cada vez mais próximo deles numa questão mesmo de troca, né, de eu amo e ele me ama, independente do que eu sou e do que eu faço, ou do que eu fiz, né, e do que eu fui. Então, assim, quando a gente consegue passar isso para a criança, e não se enganem, vocês conseguem passar isso, inclusive, para os bebês, né? Quando a gente consegue apresentar Jesus e Deus dessa forma para eles, eles podem ser o que eles quiserem durante a vida deles. Eles vão que vai dar certo, né? Vão carregar Jesus e Deus sempre dentro do coração. Né? Pensar que a grande proposta da doutrina espírita e da evangelização espírita não é formar espíritas, é formar homens de bem. E esses homens de bem vão estar espalhados por aí, e numa próxima encarnação, encarnando em outra religião que seja, se eu já sou propenso a ser um homem de bem, eu vou ser um homem de bem, não importa o nome que tenha a minha escolha. Né? Então essa é a grande proposta, e ela tem que começar cada vez mais cedo, porque se as percepções estão mais... Antes a gente lembra que as nossas avós contavam que as crianças dormiam 6 meses quando nasciam, gente. Hoje 6 meses eles já estão na vida social, então a gente fala, já é criança mesmo interagindo, né? Então muda muito esse foco, muda muito essa proposta, quando a gente começa a pensar que, às vezes, com 6 meses já estão na escola,
né? Já estão na escola, porque os pais precisam trabalhar, as crianças já estão numa vida social já própria delas. Antes eles viviam até os 7 anos a vida do pai e da mãe. Hoje não, cada dia mais cedo eles têm a próprio núcleo, eles já reconhecem os outros bebezinhos, eles chegam na evangelização já demonstrando saudade dos outros bebês. Então, olha como isso já se amplia. Eles já começam a fazer as próprias relações, os próprios encontros, né? Os encontros de outras vidas já estão ali, os desencontros também. Por isso que o espaço evangelizador ele tem que ser muito rico em olhares sensíveis, porque vão estar ali espíritos não muito afins mesmo. Então, assim, quando a gente pensa como que a gente pode fazer essa evangelização, como a gente pode levar essa evangelização, é conscientizando todo esse grupo, e aí é todo o grupo, a família, o evangelizador, o diretor da escola, né, o coordenador, que aquilo ali é um trabalho de importância, porque quando começou esse movimento da evangelização de 0 a 3, dos bebês, ou maternal, cada região usa um termo, né? Quando começou, acreditavam-se que era um espaço a mais para tomar conta das crianças. Porque justamente tinha-se a ideia errônea que eles não aprendiam. Aí a gente vai até na própria educação formal, né, na escola formal, nos pensadores da educação, já falando que não é assim. Já falando que desde bebê eles aprendem. Aí vem a neurologia mostrando para a gente essas ligações neurais que acontecem exatamente nesse início. Olha quantos argumentos a gente tem para mostrar para esse grupo. Então, talvez, antes da gente aplicar a primeira aula, e aí, gente, a gente fala aula, fala momento evangelizador, não importa o termo, né? Não importa. Eu falo muito isso. Às vezes é mais o meu trauma com o termo do que o próprio termo, né? Se eu tenho trauma com aula, eu não posso usar aula. Mas como eu não tenho, como eu não tenho trauma com aula, então a gente prepara a nossa aula, talvez a primeira fosse essa conscientização do grupo. Pai, mãe, todo mundo aqui, sabe o que é evangelizar bebês? Sabe o que é isso? Sabe qual que é a proposta? E aí a gente vê ali também, dentro da sala de evangelização de bebês, o grande nascedouro de evangelizadores. Verdade. Porque as famílias se encantam tanto que depois eles não querem sair da sala. Né? Aí eles falam, deixa eu ficar. Eu falei, então fica como evangelizador. Eles ficam. Eles ficam. Então, se você quer formar um grande evangelizador, tenha evangelização de bebês. Olha só que maravilha, você vai ter um evangelizador evangelizado. Isso vai ser ótimo. Isso mesmo. A Gisele está desvendando aí o segredo de aumentar os evangelizadores. De não ter evasão de evangelizadores, olha. É muito cut também, né? Não pode me poder na sala com o bebê, não, gente. É um perigo. Não pode. Agora, tá bom. Então, a gente, para ser evangelizador, tem que ter muito amor no coração, né? Mas e quais os recursos? Muita entrega. Quais os recursos que os pais e os evangelizadores podem usar para evangelizar? Às vezes eu tô ali com meu bebezinho em casa, agora na pandemia, né? E eu moro lá onde o rio faz a curva, não tem internet, né? Mas eu não queria que ele ficasse sem evangelizar. O que é que eu faço? O que é que eu uso? Você fala ou eu falo primeiro? Pode falar, falar. Então, a evangelização, especialmente em casa, né? Ela acontece o tempo todo, né? Especialmente nos exemplos. Criança vê, criança faz, né? Então, uma família que preocupa-se em evangelizar, especialmente, ela tem que estar sempre pensando como eu me aproximo de Jesus. Aí meu bebê vai se aproximar, né? Se eu tenho o hábito de fazer uma oração, uma prece à noite com o meu bebê, evangelizando, né? Se na hora do almoço ali, antes do almoço eu agradeço a Deus pela refeição, estou evangelizando. Então, assim, uma família está evangelizando 24 horas, consciente ou inconsciente. Ou
evangelizando, ou, né, como diz a frase, e não as impeçais, ou às vezes impedindo, né? Não evangelizando. Então, esse processo de evangelização, especialmente a família tem essa consciência, é no exemplo. Ele é o maior. Agora, se você quer dar um tom assim, mais, né, assim, com intencionalidade mesmo, né? Eu diria o seguinte: o bebê, o objetivo maior é ele ter esse contato do amor de Deus, né? Desse amor de Jesus. E qualquer situação você pode falar para ele. Então, Jesus usava a natureza. Você vai usar a natureza, né? Jesus falava dos peixes, das aves. Passou um passarinho ali, ó, na janela, né? Você tá com o bebê ali tomando um solzinho, que também você pode, olha que sol quentinho, né? Olha como Deus é bom e amoroso, fez o sol tão quentinho para nós, né? Olha o passarinho voando, olha que lindo a criação de Deus. Então você vai, a cada, eu falo assim, sensibilizar o bebê para a natureza mesmo, para esse olhar de gratidão a Deus e a Jesus por toda a criação. Então, esse é como diz, o temário, né, geral dos bebês. A gente coloca assim: viu uma florzinha? Pega a florzinha, olha que linda essa florzinha, é a criação de Deus. Com essa florzinha, Deus está falando: eu te amo. Vamos falar eu te amo para Deus? Deus, eu te amo também. Né? Trazer as histórias de Jesus, né? Em alguma situação, contar mesmo, gente. Eu lembro quando a minha mãe contava, né? Vocês podem tentar trazer nas suas memórias essa memória afetiva, né? Da mamãe contando as histórias de Jesus. Isso fixa, não tem como, né? A sua amorosidade, ainda mais de uma mãe. Né? Então, não se preocupe de não ter o boneco de Jesus, de não ter a técnica do evangelizador. Você é uma evangelizadora nata, mamãe. E é engraçado, só antes de você comentar, Gi, à tarde eu estava ouvindo a playlist antes de colocar, né? E a playlist do Flor de Luz, ela trabalha tudo, né? Gente, tem uma música da Pedra. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, não tem cabimento. A Pedra fala, não. A Pedra ouve, não. Essa musiquinha. Mas a Pedra é muito linda. Realmente, esse trabalho do Flor de Luz, ele é muito bonito, ele é muito bem colocado. Ele foi feito a partir da demanda desses evangelizadores, né? Então, assim, perceberam que precisavam de uma música para tal aula, né? E essa construção, eu acho que tem que ser assim. O que eu vou utilizar? Depende, o que eu quero passar para essa criança? Eu quero passar a sensação de carinho, de conforto, de aconchego, e falar com ela: olha, Jesus é assim, né? Deus é assim. Eu não tenho dentro de casa, nesse momento, um Jesus, eu não tenho. Se bem que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer até com uma meia, se for o caso, a gente faz um Jesus, mas se eu não tenho, sabe aquele cobertor fofinho? Enrola, conta uma historinha de Jesus e fala: olha, como que tá confortável. Jesus é assim, é como se a gente estivesse no colo de Jesus. Ele vai sentir, porque a criança pequena precisa sentir. Ele não entende ideias abstratas. Não adianta falar, ele precisa sentir. É igual a Silvana falou. Mostra a flor, fala assim: olha que linda, né? Bonita como você, faz parte da criação como você, foi feita com carinho como você, né? Ela precisa olhar, ela precisa ver, ela precisa tocar. E aí a gente pode aproveitar para ensinar: não arranca a flor, né? Deixa a florzinha ali, porque ela precisa viver como a gente. Né? Ou então toca a musiquinha do Flor de Luz, que tem também da Florzinha. Tem também. Ótima da florzinha, também. Né? Uma florzinha, então, tão bonitinha. Então, assim, ela precisa perceber, e ela só consegue perceber pelo tato, por isso que ela come o brinquedo, por isso que ela come a atividade, né? Tudo, porque ela precisa sentir. E a criança, para sentir, ela tem primeiro o paladar.
Então, o muito pequenininho, ele ainda não tem o tato muito desenvolvido, mas ele tem o paladar, por isso que ele tem que levar tudo na boca, até a própria mão, o pé, né? Então, assim, na evangelização, a gente tem que ter consciência disso. Os recursos têm que ser seguros. Porque se eu, tanto na minha casa, quanto na minha escola de evangelização, eu dou um recurso que talvez não seja tão seguro, já viu o que vai acontecer, né? É um problema sério. E aí a gente tem que lembrar que todo cuidado ainda é pouco com criança muito pequena. Porque quando a gente está indo, eles já estão voltando, né? Imagina um grupo maior, mesmo com pai e com mãe ali. Às vezes você para dar uma atenção para a mãe, a criança já foi embora. Então a gente tem que ter esses cuidados com os recursos também. O que a gente vai utilizar tanto em casa quanto na nossa sala tem que ser muito seguro, tem que ser muito pensado, tem que ser muito cuidado. Porque às vezes eu faço boneco, só que em vez de desenhar o olho, eu coloquei aquele olho que vende na loja, aquele olho solta. E eu não tinha pensado nisso, eu achei tão bonito, né? Ficou tão melhor, mas solta. Aí, às vezes, eu pus um cabelinho, é de lã, mas não é antialérgico, e tem uma criança com alergia. Então, às vezes, o Jesus fofo vai dar alergia, não pode, Jesus não pode dar alergia. Então, a gente tem que pensar tudo muito bem, qual recurso eu vou usar, tanto em casa quanto na nossa escola, tem que ser olhado com muito cuidado. Né? Aí a gente lembra também daqueles que vão chegar, às vezes, em caso de inclusão, e que aí a gente não vai poder usar muita cor, e que aí ele tem meio nervoso de certos materiais, e que também a música às vezes causa um problema. Olha só, como que a gente tem que pensar em tudo e conhecer essa família. Chegar perto e perguntar o porquê que ele não quer chegar. Por que ele não quer brincar com os outros? Ah, porque talvez tenha essa situação que eu não estava sabendo. Então, eu já vou ter um outro olhar naquele caso. Então, assim, seja onde a gente estiver, o recurso que a gente for usar, né? Porque a gente sabe que tem recursos que a gente pode estimular, por exemplo, o que é gostoso através do paladar. Ah, então é muito gostoso viver. Por quê? Para criança pequena tem que falar assim. Não adianta eu citar a questão do Livro dos Espíritos. Eu vou estar no contexto do Livro dos Espíritos, eu vou estar no contexto da Gênesis. Mas não adianta eu ler para ela, né? Tem coisa que nem a gente está entendendo ainda. Então não adianta eu ler para ela. Mas no contexto, no concreto, ela vai absorver. E lá na frente, quando ela pegar o livro e o conceito, aquilo já está internalizado. Aquilo ela já sabe. Porque a gente tem que lembrar que a nossa encarnação, como diz a espiritualidade, ela se completa aos 7 anos. E aí a gente vai na medicina e entende por quê. Porque o cérebro vai se desenvolver até os 7 anos. Com 7 anos é que realmente essa criança já tem um panorama mais presente diante dessa encarnação. Ela já tem um olhar que já é dela. Aí começa, né, aquelas grandes questões que a gente sabe que é outra fase de evangelização. A Azul e a Aninha diz que querem reencarnar a aluna de vocês, gente. Olha, que gracinha. Ai, meu Deus, que compromisso. Sabe, dá tempo? Nossa! Eu já falo o contrário, eu que quero reencarnar a aluna delas. E agora? O compromisso é seríssimo, a gente não sabe quem vai ser aluno de quem, mas eu acho que vai estar tudo junto, viu, Silvana? Pensa, a aluna da Aninha, né? Da Azul, nossa senhora, conheço. Já pensou? Aí, ó, evolução. Verdade. Flávio Padarratz, eu acho que não falei o nome dele errado, não, porque ele não danou comigo lá embaixo, né? Como mantermos a harmonia entre os evangelizadores dentro e fora da fraternidade? Da fraternidade, será que é a casa espírita? Pode ser. Deve ser. Termos mais amizade, deve ser, né? Eu acho que pelo contexto, deve ser dentro e fora da casa espírita, né? Deixa eu falar essa. Vai lá, manda então, ver. Eu quero dizer que nós somos lá na Casa do Caminho, né? Evangelizadoras irmãs. Eu coloco essa fala porque somos muito unidas mesmo, sabe? É uma afinidade gostosa de se ver. E o que a gente faz? De vez em quando, na casa da tia Dinã, tem um pão de queijo,
uma delícia, a mãe dela, ela cozinha, maravilhosa. Tem um almoço de domingo, sabe? Então, assim, esse vínculo extrapola toda a questão mesmo de estar lá dentro, né? O contato semanal numa reunião, se for possível, mas especialmente esse vínculo, sabe? Trabalhar essa amizade comida, né? em volta da comida. Em volta da comida. Nossa, que saudade, tia Dinã, se ela estiver aí, de estar lá na casa dela e a gente vai e conversa, sabe? Nossa, é uma delícia. É a dica que eu dou. Mineiro é ótimo, né? Pão de queijo e café resolve qualquer problema reencarnatório. Nossa! Aproxima qualquer espírito. Faz Acaba cada com o problema. Mas é interessante, o que a Silvana falou é verdade, né? A gente manter fora do ambiente evangelizador esses laços mais afinizados é importantíssimo. Agora, para quem não tem, né, essa situação, para não ficar triste e desesperado, a gente tem que saber também que vão estar ali trabalhando conosco espíritos que vieram para ser evangelizados por aquele grupo. Eles estão em condição de evangelizador, mas eles ainda estão sendo evangelizados, porque a gente lembra que a evangelização é justamente isso, né? Evangelizar-se para evangelizar. Então, alguns vão chegar que você fala assim, gente, mas está destoando completamente do grupo. O grupo está com uma proposta, o grupo está unido, o grupo está harmônico, e essa pessoa não se firmiza, ela não se interessa, ela não se entrega ao trabalho como os outros, ela não quer participar, a gente marca a confraternização, ela não vai, né? A gente está tentando envolver de todas as formas e ela não vai. É um caso assim, de acolhimento também desse evangelizador. E aí a gente buscar outras formas, já que ela não vai na confraternização, vamos trazer essa confraternização um dia para nossa casa, né? Vamos fazer aqui, porque aí a gente faz um estudo, tá no estudo, ela tem que ficar, nananana. Olha, vamos buscar outra forma, vamos tentar aproximar. Ela tem dificuldade, ou então ela não quer ir para o lanchinho porque ela está de dieta, qualquer coisa assim. Vamos fazer só o estudo e vamos organizar. O grupo de estudo da evangelização, gente, é fundamental nesse processo, né? É um momento que a gente está aprendendo, é um momento que a gente está se dedicando, mas também um momento que a gente está confraternizando pensamentos. Porque ali, perante uma obra que eu escolhi para estudar, qualquer coisa assim, eu vou poder colocar a minha visão. E a proteção ali espiritual vai me fazer como faz com aquele evangelizando dentro da sala. Os mentores também vão estar atuando ali, organizando, aproximando, fazendo entendimento. A gente coloca o nosso ponto de vista, o outro coloca, está dentro do estudo. E ali a gente vai se conhecendo um pouco mais, aí aquilo que eu achava que era uma restrição a mim, eu já vejo, não, olha, até que nisso a gente combina, até que esse pensamento funciona, até que ela não é tão assim resistente ou afastada, ela está passando por outros problemas que eu fiquei sabendo agora, né? Problemas às vezes da família, que tem muita dificuldade, às vezes, para estar na evangelização, então por isso às vezes ela não vai na confraternização, porque ela já sai o horário, aí depois o ambiente familiar não permite que ela saia de novo. A gente, às vezes, não fica sabendo desses casos. E é nesse momento ali que a gente está evangelizando, é que eles surgem. Então, assim, quanto antes a gente começar a fazer esses trabalhos, por isso a evangelização de bebê veio nos alertar para isso, né? Talvez, se existisse lá atrás evangelização de bebês, esse que está hoje como evangelizador, ele tinha entrado na turma lá, para ser evangelizado lá. Mas ele não tinha, ele teve que vir como um adulto para ser evangelizado agora, para estar ali naquele grupo agora. Então, assim, para a gente poder manter essa fraternidade e esse grupo funcionar como um processo evangelizador completo, do bebê até o terceiro ciclo, e depois mocidade e tudo, para que aconteça isso, a gente tem que ter essas noções, né? Que a dificuldade, às vezes, não é comigo. A dificuldade é própria do espírito. Pois é.
Mas também nada impede, né? Se essa pessoa tá de dieta, leva fruta, né, gente? Vai, né? Desse Leva É verdade. maçã, E ela vai Isso, ficar feliz, falar assim, olha, fizeram só por minha causa. né? Ainda vai se Gente, sentir acolhida. na nossa confraternização já chegou queijo Minas. Adoro, viu, gente? Quem quiser levar o queijo de Minas para confraternização, pode levar, viu? Então. E aí, só lembrando, gente, na sala de bebês tem aula que tem lanchinho. Come. Tem Então, lanchinho. Aí mas a lembra tia- de perguntar à família se pode dar lanchinho para aquele bebê. Porque às vezes a gente, na não. empolgação da aula, é só salada de frutas, mas tem bebês que não podem com fruta por causa da diabetes. Uhum. Então, eu já tive criança com intolerância à lactose. Né? Não E aí pode. a gente. É só biscoito de polvilho, não tem problema, mas tem criança que engasga. Pergunta, gente. Chega perto da família e fala: olha, nós vamos ter essa aula com esse propósito. Pode? Não pode? Vamos mudar. Na verdade, assim, na nossa aula, né, quando a gente estava presencial, a gente sempre no final oferecia esse momento com um chazinho e um biscoitinho, né, para as mães fazerem trocas, né, porque esse primeiro momento, né, com o bebê, às vezes uma já tem mais experiência que a outra, a gente sempre deixava, sabe, um finalzinho assim, para esse momento de troca, de um bate-papo gostoso, e era muito, muito bom, até para a gente ter esse olhar, conhecer mais a família, porque é tão rápido, né, a aula de evangelização, que você fala, nossa, eu queria tanto ter perguntado aquilo, nossa, então, assim, eu recomendo, e tá dando, né, deu certo, sempre deu certo, tirar uns minutinhos para esse lanchinho, aí, igual você falou, a gente faz né, vê, tem alguém com intolerância, aí a gente vê o que faz. Mas ter esse momento ajuda a gente e a família. Viu? Fica a dica. Essa interação é legal, né? Muito. Essa conversa, essa aproximação, né? Vai estreitando os vínculos nossos com a família. Exato. Legal. E agora, nesse momento de pandemia, essa correria, evangelização online, cada coisa bonitinha. Tia Silvana está evangelizando online, hein, gente? Olho vivo na aula da tia Silvana. Meu Deus do céu, que desafio, né? Como é que é isso, tia Silvana? Conta para nós. Os recursos são aplicados da mesma forma? Como é que são essas aulas online? Então, é um desafio. Na verdade, a gente está construindo isso juntos, né? Eu não vou te falar que tem uma fórmula, um jeito. Cada semana a gente aprende, né? Porque é muito novo para a gente. Então, assim, na primeira semana, a gente percebeu que quem era do grupo aqui da Casa do Caminho praticamente não apareceu, mas encheu de gente de fora, do Canadá. Eu tô com 4 mães do Canadá, gente. Olha que chique. Eu não falo isso tá assim, internacional, hein? Ó, você vê, aumenta as possibilidades por um lado, né? Esse vínculo, esse contato com o bebê fica muito difícil, mas a gente tenta. Não vou falar que é igual, porque não é. Não adianta, porque não é. Mas o que a gente percebe? Se a gente diminuir o tempo, estimular o que eu posso fazer por esse bebê, né? A música, né? A gente pode trabalhar mais a música, trabalhar os fantoches, aí a questão visual. E a gente também está fazendo o seguinte: no final, né, depois da história de Jesus, a gente faz a vivência com a família. E aí a mãe interage com esse bebê, né? Estreitando esse laço. Então, eu vou contar uma experiência dessa semana, que foi ótimo. A parábola da rede, né? E aí fizemos, né, a historinha Tia Andréia. Ela faz cada cenário, gente, de babá. Nossa, é lindo! E aí ela fez o cenário, contou, estimulando o bebê, né? E tudo, conversando com o bebê, beleza. E depois da história da rede, qual que era a proposta? Eu pedi anteriormente, e aí vem a dica. Cada semana vem uma família nova. Pega o telefone e inclui no grupo, né? Para você poder ir já estreitando esses laços. Legal. E aí eu pedi no grupo um lençol.
Aí a família levou esse lençol, todos lá com um paninho, né? Às vezes não era um lençol, um paninho. E qual que era a ideia, né? Esse lençol representava a rede. E essa rede era o símbolo do evangelho. O que eles iam fazer? Esse bebê ia sentar ou deitar nessa rede, que era o lençol, né? E a mamãe, com emoção, dependendo, né, da idade, puxar esse lençol, sabe? Puxar para perto dela, puxar esse bebê para próximo dela. E aí, simbolizando isso, né? Que o evangelho envolva e que ela aproxime esse bebê do amor de Jesus, do seu amor, né? Estreitando esses laços. E aí a gente pôs aquela música da Cacá Rezende, Educandário, que fala da família, e eles começaram, e aí vem os bebês olhando aquele lençol, fazendo assim, com medo, ou seja, o evangelho de Jesus é difícil para ser envolvido, e aí as mamães convencendo esse bebê de deitar ali naquele lençol. Gente, foi assim maravilhoso, e na hora que eles se deixaram levar e confiaram no evangelho, que era a rede, a mamãe puxava. E na hora que ela puxava, gente, aquela alegria, sabe? Aquele bebê sorria e queria mais. E aí, mamãe puxava de novo. E virou uma faca. Foi muito bacana. Então, assim... Eu achei que ia enrolar o neném e balançar. Você falou de rede? Mas aí essa rede puxa, né? E aí a mamãe puxa o bebê. E aí escorrega, né? E dá aquele friozinho. E dá essa sensação, né? E a mamãe traz ele para perto. E aí eu pedi para cada vinda do bebê, a mamãe trazer, tipo assim, como que eu falo? Trazer, sumiu a palavra. Fazer uma cosquinha. Da próxima vez, uma palavra de afirmação, né? Legal. Surpreender, isso é a palavra. Ela vai surpreender o bebê. E aí ele vinha, a mamãe dava um beijinho gostoso, ele vinha, a mamãe fazia cosquinha, né? Para cada vinda dele, ela surpreendia ele. E assim, deu certo. Falar para vocês que foi ótimo, deu certo. Agora, próxima semana, próximo desafio, né? Mas é assim mesmo. A gente já pensa, gente, a espiritualidade manda. Então, assim, é impressionante. Eu e a tia Andréia tá numa afinidade, não vou contar não, mas semana que vem a aula já tá pronta. Tá pronta. Eu mandei um áudio, falei assim, tia Andréia, eu tô pensando isso, isso, isso. Ela, nossa, eu pensei a mesma coisa. Eu não, né? Espiritualidade. Então, é isso. É interessante o quanto eles querem participar, né? Apesar de, no momento ali, eles ficarem na dúvida, o que está acontecendo, na hora que eles percebem que está tudo muito bom, eles querem participar. E eles aceitam muito bem as propostas, que às vezes os maiores não aceitam, né? Eles já têm algumas restrições. Eu não vou brincar assim. Não sabe que tá perdendo. Né? Porque uma rede assim me puxando, olha, eu vinha com toda a vontade. Né? Mas os menorzinhos, na hora que eles percebem que tá seguro, eles se entregam. E aí o aprendizado, por isso que é importante essa fase, gente. Eles estão sem restrições, eles se jogam mesmo nas brincadeiras. Eles participam, e com isso eles memorizam. Eles memorizam, porque você vai fazer uma vez, aí lembrando que a repetição também é dessa fase, né? Vai fazer uma vez, aí depois no outro ano você faz de novo, ele já vai ter um outro olhar, ele vai conhecer um pouquinho mais. Quando você fizer a terceira vez, talvez de outras formas, mas com o mesmo propósito, ele vai falar, eu sei o que é isso, é o evangelho, e eu vou me jogar nisso aí, né? Eu sei que no final vou ter uma recompensa muito melhor que aquele beijo da minha mãe. Eles vão. E se a gente perder essa fase onde eles se jogam mesmo e aceitam as propostas, depois vai ficando mais difícil. Você vê o quanto a gente já não faz daquilo que a gente fazia e era muito bom. Porque às vezes, não vai ficar legal, eu não tenho mais idade para isso, né? A gente aqui não tem muito problema com isso, não. A gente vai pagar o mico mesmo, né? Põe uma rede que vamos nós três, agora puxa. Quero ver. Agora dá seu jeito, a gente vai. Mas a grande maioria não vai fazer isso.
Principalmente se eles estiverem ali entre os 11, 12. Ah, não, isso é lá para os bebês, ó, isso não é para mim. E aí a gente perde a chance. Então, quando é o bebê, aproveita, faz tudo isso, porque ele vai memorizar, ele vai guardar. Ele pode não guardar o conceito total, mas ele vai guardar a impressão. E a impressão vai ser sempre boa, o sentimento vai ser sempre bom. Então, quando você propor lá na frente de novo, eu vou. Pode deixar que eu vou. A gente vê isso na evangelização online, quando a gente fala, quem vai fazer a prece? Já fizeram isso? Quem vai fazer a prece? Parecem 10, 20 preces. Mas não dá certo. Todas as crianças até... E assim, às vezes não consegue falar direito, gente. Eles ainda têm dificuldade na fala, mas eles fazem a prece. E aí você escuta um jejum lá no final, né? São 10, 20 preces, depende da turma, vem todas as preces. Eu falei, gente, por que depois perde isso, né? Por que a gente começa a se vergonhar de conversar com Jesus? Talvez porque a gente não tenha tido essa naturalidade. Uma vez, e aí na evangelização de bebês, foi esse momento, quem vai fazer a prece? E aí a criança virou, tinha uns 2,5, falou assim, eu vou. Eu falei, então tá bom, vamos fazer a prece. E ele falou que todo mundo fique bem, assim seja. Ai, que lindo! Aí a mãe ficou meio assim, né? Nossa, que prece curtinha, meu filho, fala mais, né? Você já está aqui 2 anos na evangelização. Aí eu falei assim, não precisa. Imagina, se todo mundo ficar bem, mais o que a gente quer? Que assim seja. E aí ela teve mais tranquilidade. Ela percebeu que a gente não precisa apresentar resultados. O resultado vai vir naturalmente. Ele entendeu que se todo mundo ali tivesse bem, tivesse feliz, tivesse um lugar confortável, acolhedor, que assim fosse, né? Então a gente começa a aprender com eles, que as coisas podem ser mais simples, que a gente não precisa perder essa brincadeira, que a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha de conversar com Jesus. Isso mesmo. Você me fez, eu lembrei aqui de um diálogo que eu tive com a professora, né, com a evangelizadora de 3 anos, a tia Shirley. E aí a gente começou em 2016 e formamos uma turminha que passou para a tia Shirley e a tia Dani. E aí eu fui perguntar, tia, porque assim, como começou em 2016, ela tinha um parâmetro, as crianças que começaram na sala dela, porque ela lida com 3 anos, e aquelas que vieram da evangelização de bebês. Aí ela falou para mim assim, ó, Silvana, o que eu percebi? Segurança. Falei, ai, tia Shirley, não precisa falar mais nada. Aí ela falou assim, ó, participativos, falam tudo que a gente pergunta, eles querem falar. E aí ela falou que sentiu isso. E outra coisa que aí é eu que notei, né? Vai chegando 3 anos, aí quando eles começaram a chegar com 3 anos, eles já começaram a apontar para a sala da tia Shirley, aí já quis ir lá, né? Então, assim, antes, gente, eu dei aula, eu fiz, né, evangelização com as crianças quando não tinham bebês, e aí começava com 3 anos. Que dificuldade para ficar na sala. E aí, nesse caso, eles já querem ir. Olha só, é uma transição tão suave, né? Você vê que o espírito ali já entende, né? Não, evangelização de bebê, gente, é essencial. Nossa Senhora. Ganha um sentido de continuidade, né? De segmento. Muito legal. Muito bom. Meninas, acabou. Cadê? Eu não tô ouvindo ninguém falar. Acabou. Eu queria agradecer pela presença de vocês. A Gisele já é sócia na live, né? Tá aqui. Gisele é daquelas. Gisele Sdu, você fala assim, vamos? Oi. Vamos pular no morro? Vamos cair na água? Vamos, tudo aceito. Deitar na rede é agora. Ó, que lindo que a Mará falou. Ó, Mará é a nossa evangelizadora de bebês. Depois dessa live, a vontade de começar ficou mais forte ainda. Que graça, hein? Mará, eu vou visitar a sua sala.
Meninas, muito obrigada. Foi uma delícia de novo estar com vocês. Aninha reclamando ó, da live, acabou. É sempre muito bom a gente poder estar junto, né, com pessoas que compartilham conosco o carinho dessa tarefa, que tem a sensação de responsabilidade, mas não perde a leveza, né, o amor que a gente precisa ter, porque se a gente não ama, né, a tarefa acaba não fazendo parte da nossa vida. É aquele negócio que eu tenho obrigação 1 hora, né, em um dia da semana. Então, assim, a gente tem que trazer esse amor, essa leveza. Eu queria deixar marcado, ó, nos chamou de 3 mosqueteiras. Ele colocou ali, o nome dele é Padarates. Padarates, em português. Padarates. Acho que esse nome, Padarates. Legal. Eu queria convidar todos para a nossa próxima live, aí minha produção, meu maridão, que eu quero até agradecer em público, gente. Eu tenho a produção, é meu maridão lindo, que fica ali tirando, colocando foto, tirando, colocando quadradinho. Obrigada, meu amor. E agradecer também a Aninha, nossa colega linda do coração, que faz essas artes lindas das lives. Obrigada, Aninha, ó. Te amo, beijo. A nossa próxima live, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Com quem nada? Nada mais, nada menos que Gisele. Claro. Que isso, hein, Gisele? Sabia não? Vamos falar de inclusão, gente. Inclusão, todas as inclusões, todas. Vai ser muito legal. Anota aí na agenda, dia 18 do 9 às 19h30. Já deixa marcado que eu espero vocês aqui, hein? Vamos ser eu, Gisele e a Sônia Hoffman. Sônia Hoffman é do Rio Grande do Sul, se não me engano, não é isso, Gi? Rio Grande do Sul, né? Alegre, Rio Grande do Sul. Exato. Nós vamos estar juntos falando sobre inclusão. Então, tragam para nós as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Isso enriquece a live, né? Ajuda a live a caminhar. E é muito bom saber que vocês estão acompanhando com a gente. Isso é muito importante. Porque quem está aqui está exatamente esperando que vocês estejam do outro lado gostando do conteúdo, né? Não esqueçam de trazer para nós os temas, né? Traz sugestão de temas. A gente quer muito tema, viu? Estamos aguardando. E agora eu vou pedir às meninas para fazer suas considerações finais. Vai lá, Gi. Primeiro, agradecer demais vocês, porque a gente só consegue construir esse trabalho evangelizador, o trabalho da live, porque vocês estão aí, né? Então, a gente está nesse trabalho se entregando tanto, é porque a gente sabe que a gente tem um compromisso com Jesus. Não é para mim, não é para a Laila, não é para a Silvana, é para Jesus. A gente tem um compromisso com esses irmãos que estão retornando. Então, agradeço demais vocês estarem aí nos ajudando a pensar sobre esse trabalho, que a gente está nos primeiros passos, né? A gente está reconhecendo como fazer, tentativas, acertos e erros, novas tentativas, e o apoio de vocês nos ajuda a continuar. A proposta de vocês, o auxílio de vocês, um comentário que vocês colocam, às vezes nos faz olhar diferente. Então, é muito importante que vocês estejam aí e estejam participando. Agradeço também a Silvana, muito querida. É muito bom ver a empolgação da evangelização de bebês acontecendo, me deixa muito feliz. Então, Silvana, um abraço muito grande, viu? Muito bom trabalhar com você. Agradecer a Laila, agradecer ao marido, porque a gente só consegue tudo isso porque tem os maridos lá atrás, gente, ajudando, né? Eu falo, os bastidores são muito importantes. E falar para vocês... Produção é essencial. E falar para vocês, a gente tem aí várias obras. A Cíntia Vieira, em Goiás, faz um trabalho excelente, tanto do estudo da ciência, quanto do estudo da própria evangelização. Faz um trabalho excelente de esclarecimento para a gente, tem algumas obras publicadas. Nós temos alguns trabalhos em Belo Horizonte também.
Então, vamos procurar esses trabalhos, vamos ver o que eles estão mostrando para a gente, o que as outros países estão fazendo, igual a Silvana falou, né? Pergunta, né? O que vocês estão fazendo? Porque talvez o que está faltando para a gente aqui, o outro já encontrou a solução. Então, é um trabalho conjunto. A evangelização de bebês, eu acho que veio justamente mostrar isso para a gente. Não dá para trabalhar isolado. É o conjunto, é a família, são os evangelizadores, são as crianças. E que a gente continue com essa alegria, porque eu falo, evangelizador triste não pode, não existe. Evangelizador tem que ser alegre, pode passar as dificuldades que for, de recurso, de conhecimento, mas vai atrás. Se a alegria existe, a gente vai atrás, porque a gente se entrega com toda a vontade. Então, deixo o meu abraço para todos vocês. Continue evangelizando. É fundamental para a transformação desse planeta. Se existe um caminho, é esse. É o ser evangelizado. Não é ser espírita, mas é ser evangelizado. É estar em contato com Cristo, com o Evangelho, com essas verdades. É isso aí, gente. É ser homem de bem. E só existe homem de bem quando a gente reconhece no outro também um irmão querido que a gente pode auxiliar. Então, um beijo para vocês. Vai lá, tia Silvana, a bola é sua. Nossa, Gisele, ela fala demais. Não, que delícia te ouvir, Gisele. Fala demais, positivo. Muito, muito mesmo. Ó, parabéns, agradeço, né, a generosidade de vocês. Nunca tinha feito uma live, gostei, é muito bacana. Agradeço, Gisele. Também. Ai. E aí, assim, gratidão mesmo. Foi muito bom conhecer você, Gisele, né? Saber, nossa, quanto eu tenho aprendido com a sua fala. Muito bom. Vamos manter contato, viu? Precisamos manter contato. Agradecer a Laila, né? Com essa leveza, como se diz, deixando a gente em casa, como se estivesse tomando um café, né? E aí, assim, muito obrigada a todos que estão, né, assistindo a gente, colocando aí suas perguntas, como diz a Gisele, isso é muito importante, essa interatividade, para a gente saber, assim, será que está chegando? Será que é isso mesmo que eles estão entendendo? Então, a interatividade, eu percebi, né, como foi a minha primeira live, ela sinaliza para a gente, né, aquilo que realmente está sendo dito, se realmente está sendo aquilo que é a proposta, né? Então, agradeço muito. Palavra gratidão, né? A oportunidade, especialmente. Azul falando, bora, Silvana. O que ela falou? Bora, porque... Bora, Silvana, porque é muito bom te ouvir e aprender com você. Nossa! Beijo. Isso aí, Silvana. Ai, nossa! Nós vamos todos ser evangelizados pela tia Silvana, tá, Azul? Tá bom. Mas eu vou demorar para voltar. Se você quiser esperar, vai demorar. Eu também, tá? Eu, assim, vou não marca até uns 120. Eu quero. Aí a gente vai pedir, então, para a tia Silvana fazer a prece final para nós, deixando o nosso beijo carinhoso, esperando vocês no dia 18/9, às 19h30, marca da agenda, gente. Quero todo mundo pondo comentário aqui, viu? 18/9, acho que eu não falei a hora, né? 19h30, falou. Falei? Não, mas é bom repetir. 18/9? 18/9, que hora que é mesmo? Às 19h30. Fechou. Até lá, gente, ó. Beijo. Vai, tia Silvana, faça a prece para nós. Bom, eu vou ver se... Será que dá para ouvir uma musiquinha aqui, ó? Ver se dá. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá. Às vezes vai ter que falar bem mais alto que ela. Tá. Esse livro aqui, ó, a evangelização na regeneração, né? É produzido, né, por Eurípides Barçanufo e Lúcio de Abreu. Aqui tem uma poesia que eu acho que tem muito a ver, né, com tudo isso que a gente falou, e eu gostaria de fazer dela a nossa prece, pode ser? O tempo e a criança. Toda criança
necessita de amor e exemplificação por parte daquele que pretende dedicar-se à sua educação. E o educador deve fazer do tempo um grande aliado, compreendendo que pouco faz quem vive afoito e afobado, pois é necessário sensibilidade para captar-se o exato momento propício para se ministrar no educando cada ensinamento. Pode-se dar em poucos instantes ou demorar toda uma vida para obter-se o bom resultado da educação empreendida. Por isso, deve o educador se dedicar à sementeira da boa exemplificação, aguardando na criança o tempo certo do bem brotar no seu coração, né? Que possamos, com essa poesia do tempo, o tempo é de cada um, né? Tempo de nascer, tempo de crescer, e que cada espírito que passe por nós, que possamos dar-lhe as mãos, e assim como Jesus disse, né, que possamos levá-los ao colo de Jesus, para que ele abençoe, para que ele abrace, assim como na passagem que Jesus, né, disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Então, que possamos realmente, com muito amor, dedicação, segurar na mão desses espíritos e levá-los ao colo de Jesus, para que ele possa abençoá-los. Assim seja. Eita! Tchau! Obrigada, gente. Valeu. Gente, fiquem com Deus. Com Deus.